dessa possibilidade de mais sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Tem muita gente desanimada porque achava-se, né? Muita gente achou que a Lei Magnitsky ia resolver a questão dos problemas envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, e, na verdade, não foi exatamente como as pessoas sonharam, né? E tem também essa situação aí da prisão do Bolsonaro, né? Esse temor do governo de que as coisas fiquem mais difíceis no caso de negociações com os Estados Unidos. Como é que você vê essas duas situações? Olha, Andréia, não nos surpreende ver que essa situação, mesmo com as sanções através da Lei Magnitsky, que a prisão de Bolsonaro tenha sido, no caso, a prisão preventiva já ocorreu como uma resposta à sanção através da Lei Magnitsky a Moraes, e que essa conversão em prisão preventiva tenha acontecido agora também, porque cada vez que Moraes foi desafiado, seja lá por quem for, ele escolheu dobrar a aposta. E se nós pegarmos um contexto histórico aqui, uma pequena cronologia dos fatos, talvez as peças se encaixem um pouco e cada um tire as suas próprias conclusões. Não estou fazendo nenhuma afirmação, apenas vou fazer uma pequena cronologia dos fatos. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas o Moraes começou a ter uma certa notoriedade no meio político quando foi nomeado pelo então governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, para a Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo. Isso foi lá, o Alckmin foi eleito lá em 2014. O Moraes, inclusive, foi filiado ao PSDB, foi o último partido ao qual ele foi filiado. Em abril de 2016, aconteceu algo que, na minha visão, isso é só uma opinião, pode ter sido um divisor de águas para que Moraes tenha chegado ao STF. Eu não sei se você se lembra, mas foi em abril de 2016 que a esposa de Michel Temer, a Marcela, teve o seu celular hackeado, invadido, e aí um hacker, que depois foi identificado como Silvonei, teve acesso a arquivos pessoais que estavam ali dentro. Naquela época isso até foi noticiado, não com tanta repercussão assim, mas a principal hipótese que se colocava é que eram supostas fotos íntimas dela que estavam sendo objeto de ameaça, de chantagem. Esse hacker estava cobrando dinheiro para não vazar essas fotos. Esse caso, lá em abril de 2016, foi parar nas mãos justamente do secretário de Segurança Pública do estado de São Paulo, que era Alexandre de Moraes. Moraes, na época, escolheu a dedo quem seria a equipe que investigaria esse caso. E como secretário do estado de São Paulo, muito provavelmente ele teve acesso a esses arquivos também. Mais tarde, quando esse caso foi resolvido, foi até divulgado pela imprensa que o hacker ameaçou o Marcela dizendo que ele tinha um áudio ou um vídeo, alguma coisa assim, que jogaria o nome de Michel Temer na lama, comprovando assim que supostas fotos íntimas eram o menor dos problemas para Michel Temer naquele momento. No dia 11 de maio de 2016, esse hacker foi preso. No dia seguinte, coincidentemente, não teve nada a ver uma coisa com a outra, ocorreu o afastamento da então presidente Dilma Rousseff, que estava em processo de impeachment, ocorreu o afastamento dela por decisão do Supremo Tribunal Federal. Com isso, Michel Temer, então vice-presidente da República, assumiu a presidência. Depois, o julgamento foi definitivo, todo o processo que vocês conhecem, mas, enfim, com Michel Temer assumindo a presidência, ele passou a ser também o responsável por uma eventual indicação de ministro do STF, caso, eventualmente, algum ministro se aposentasse antes da hora prevista, porque nenhum estava previsto para se aposentar nesse período em que Michel Temer estava na presidência. Mas, Temer, inclusive, quando assumiu a presidência, nomeou Alexandre de Moraes para o Ministério da Justiça. E aí já começa a ficar muito estranha a coisa, porque Temer era do MDB, Moraes era do PSDB, era aliado de Geraldo Alckmin, enfim, muita gente estranhou isso na época, mas cada um com os seus motivos. No dia 19 de janeiro de 2017, ocorreu aquele fatídico acidente que tirou a vida de Teori Zavascki, ministro que, coincidentemente, era o relator das ações da Lava Jato que tramitavam no Supremo Tribunal Federal. Com isso, coincidentemente também, abriu-se uma vaga para indicação do novo ministro ao STF e, coincidentemente, Michel Temer escolheu Alexandre de Moraes. Essa escolha foi oficializada no dia 6 de fevereiro. No final de fevereiro, Moraes já foi sabatinado, já foi aprovado.
De lá para cá, já com Moraes como ministro do STF, ocorreram vários fatos importantes para o país, como, por exemplo, a prisão de Lula em abril de 2018, para iniciar o cumprimento da pena dele por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Em outubro de 2018, Bolsonaro foi eleito presidente. Em janeiro de 2019, Bolsonaro assumiu. Em 2019, mais precisamente em 14 de abril, ocorreu um fato que é um divisor de águas em toda essa história, que foi quando Toffoli, ministro indicado por Lula lá atrás, como presidente do STF, instaurou o famoso inquérito das fake news, o inquérito 4781, e designou Moraes como relator do caso. Já no dia seguinte, ocorreu aquela famosa ordem de Moraes para remover a reportagem, salvo engano, da revista Cruzoé, onde Toffoli, o próprio presidente do STF, que instaurou esse inquérito, era citado por Marcelo Odebrecht como o amigo do meu pai. De lá para cá, houve uma relação muito conflituosa entre Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes, cada vez mais conflituosa. Em novembro de 2019, o STF, graças a uma mudança de ideia misteriosa de Gilmar Mendes, decidiu por 6-5 derrubar a prisão após condenação em segunda instância, o que abriu as portas para que Lula saísse da cadeia. Os processos dele só foram ser anulados lá em 2021, mas ali ele já pôde sair da cadeia. E situações cada vez mais conflituosas entre governo e STF foram se criando. Por exemplo, em abril de 2020, durante a pandemia, o Moraes reduziu os poderes do governo federal e ampliou os poderes dos municípios e estados em relação às medidas de combate à pandemia, como, por exemplo, decretar isolamento social, fechamento de comércio, etc. E dali em diante a relação foi azedando cada vez mais. Muito estranha essa chegada de Moraes ao STF, cada um tire suas próprias conclusões, mas é muito claro que Bolsonaro se mostrou como o nome que mais ameaçava o domínio que o STF vinha tentando e Moraes vinha tentando assumir aqui no Brasil. Outro fato muito importante nesse caminho foi que, em fevereiro de 2021, ocorreu a primeira prisão por algo que absolutamente não é crime na legislação brasileira. Daniel Silveira, deputado federal, foi preso por um vídeo que, na interpretação dos ministros do STF, ameaçava os ministros da corte. E ainda naquele mesmo ano, em julho, foi aberto mais um inquérito que era um reforço na perseguição a Bolsonaro e a seus aliados, que foi a instauração do inquérito das milícias digitais. E aí vejam só que curioso, em 2022, o mesmo Moraes, que se vocês pesquisarem aí na internet, rapidamente vocês vão encontrar, Moraes acusava o PT de ser corrupto, de ter desviado dinheiro para construir porto em Cuba, se referindo ao porto de Mariel, que aí é outra história enorme que envolve Odebrecht. Esse mesmo Moraes resolveu tomar várias decisões favoráveis ao PT de Lula, que era justamente naquele momento o candidato mais forte, mais provável para enfrentar aquele que mais ameaçava o poder do STF, que era Jair Bolsonaro. E aí vem decisões como, por exemplo, a censura prévia a um documentário da Brasil Paralelo. Bom, para encurtar a história, chegou o 8 de janeiro de 2023, ocorreu aquela fatídica manifestação que resultou em depredação, em invasão, e aí pela primeira vez na história, uma depredação de prédios públicos foi transformada em golpe de Estado, mesmo que já tenha sido feita várias vezes pela esquerda, e toda a história de lá para cá você já conhece, as diversas aberrações jurídicas, os abusos de poder, as decisões injustificadas para chegar no ponto em que estamos hoje. Por que eu trouxe toda essa cronologia dos fatos? Que para mim fica muito claro, e essa é uma conclusão minha, não é nenhuma acusação, fica muito claro que Moraes conseguiu chegar ao STF, algo que claramente estava em sua cabeça. Chegando no STF, claramente Jair Bolsonaro foi uma ameaça para ele, e claramente ele está disposto a tudo, absolutamente tudo, inclusive enfrentar sanções estrangeiras para continuar com esse poder que ele tem hoje. Por isso, diante de toda essa história, a minha conclusão é de que claramente Moraes continuará dobrando a aposta e, custe o que custar, ele não largará a mão do osso. Obrigada, Paulo. Quero saber, então, do Glauco. E aí, Glauco, como é que você vê essa possibilidade de mais sanções para o ministro Alexandre de Moraes? Será que vem mais sanções por aí? Será que essas sanções terão algum efeito
visível, né, principalmente para aqueles que estão bastante ansiosos, e não é pouca gente no Brasil para ver, né, essas sanções fazendo efeito, e também sobre esse temor do governo sobre dificuldade em negociar com o governo Trump por conta da prisão do Bolsonaro. Como é que você vê tudo isso? Bom, primeiro foi maravilhosa esse resgate do Paulo, né? Importantíssimo a gente lembrar a gênese do mal, né? O ovo da serpente está aí, a história da família. Então eu chego a 3 conclusões observando a história e graças a esse resgate do Paulo, eu chego a 3 conclusões. A primeira, não é o Alexandre de Moraes. Nós já passamos dessa fase. Nós estamos falando do Supremo Tribunal Federal. E eu não estou isentando ninguém do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal hoje, o Supremo Tribunal Federal, atua como se fosse uma formação de quadrilha. Atua como se fosse. Por quê? Porque um grupo de pessoas que se unem para trabalhar a revelia da lei tem nome. Um grupo de pessoas que se reúne para trabalhar, esquecendo o que os colocou ali, que foi uma indicação por notório saber jurídico e dedicação à proteção da Constituição, um grupo que não faz isso ali naquele local, eu suponho qualquer coisa e estou balizado pelos fatos para dizer que se trata de uma formação de quadrilha, que não é para cometer nada de bom. Né? Aí o pessoal fica falando, o Brasil é dominado pelas organizações criminosas, o PCC, o Comando Vermelho. Ora, te falo aqui, porque sou gaúcho. Ora, perto do Supremo Tribunal Federal e o que essa gente está fazendo, é jogar bolita, como se diz, o que está fazendo o Supremo Tribunal Federal é algo muito, muito mais deletério, muito pior para o país do que todo o tráfico e todo o desmando de todas as organizações criminosas do Brasil hoje. Digo isso e consigo comprovar fartamente por todos os desvios jurídicos cometidos por essa turma. E não é o Alexandre de Moraes. São todos os juízes que em determinado momento, ao longo de toda essa trajetória colocada pelo Paulo, todos eles indistintamente, em algum momento, ou em vários, colocaram a sua assinatura embaixo das decisões do Alexandre de Moraes. Então, eu acho uma injustiça impor ao seu Alexandre e à dona Viviane as sanções Magnitsky. Acho uma injustiça, tem que ser para todos. Absolutamente para todos. Incluindo esse senhor que acabou de sair e estava passeando com a neta, de mão dada com a neta, numa praia de Santa Catarina. Eu chamo de neta jocosamente, porque se tratava de uma moça bem mais jovem do que ele. Mas esse também tem que ser sancionado pela lei Magnitsky, que tem que ter seu passaporte, não seu passaporte, mas o seu visto suprimido. Trata-se de maus brasileiros, e eu consigo comprovar o caso do seu Barroso, quando ele chama um brasileiro de mané, dizendo perdeu o mané, gíria de traficante, gíria de bandido, perdeu o mané, não a mola. Isso não é, né? Nós derrotamos o bolsonarismo. Eu estive em reunião com o Departamento de Estado americano para tratar sobre as eleições no Brasil. O nome disso é golpe. E não é Xandão. É Xandão e companhia. É Gilmar Mendes, é Alexandre de Moraes. Não vamos esquecer que quem acabou com a lei da ficha limpa não foi o Alexandre de Moraes. Quem recolocou o Lula na condição política não foi o Alexandre de Moraes. Os primórdios do golpe imposto pelo Supremo Tribunal Federal não tem a digital inicial do seu Alexandre de Moraes. Então, claro que eu não estou fazendo aqui a defesa do Alexandre de Moraes. Eu só estou dizendo que, na pergunta da Andréia, se deveria aumentar as sanções ao Alexandre de Moraes, eu acho que não sei se é possível aumentar as sanções ao Alexandre de Moraes. Mas eu acho que é possível aumentar as sanções definitivamente. Todos os membros do Supremo Tribunal Federal estão juntos na mesma canoa, no mesmo barco. Todos eles deveriam ser sancionados por todas as nações decentes do mundo, e não apenas pelos Estados Unidos. Deveriam ser sancionados por Itália, França, Espanha, Alemanha, Japão e etc. Não é pouca coisa o que essa gente está fazendo. Não é pouca coisa. Os crimes cometidos contra a Constituição
perseguição a inocentes, perseguição a direitos humanos, nacionais e estrangeiros, burla a Carta Constitucional dia sim, dia também. E aí, para botar uma cereja no bolo, eu lembro uma entrevista do general aposentado americano Mike Flynn, que foi conselheiro de segurança nacional do Trump em 2017, foi perseguido violentamente pelo FBI, foi demitido, inclusive o próprio diretor do FBI, que o perseguiu pessoalmente, conta no seu livro, de modo sórdido e sorrateiro, como é que ele perseguiu o general Mike Flynn, um homem de bem, e ele declarou, agora no dia 27 de outubro, na sua conta oficial do X, que segundo ele, a CIA, sempre a CIA, estaria profundamente integrada ao Departamento de Estado americano e teria usado recursos dos contribuintes americanos, recursos do Departamento de Estado, recursos da USAID e recursos do National Endowment for Democracy, que é uma outra ONG, outra organização estatal americana, estaria profundamente integrado ao Departamento de Estado americano e teria usado recursos de contribuintes dos Estados Unidos para o quê? Interferir na política interna do Brasil. O Flynn disse o seguinte: poucos americanos entendem o quão profundamente a CIA está inserida dentro do Departamento de Estado americano. A CIA precisa ser contida. E eu garanto que o Donald Trump não tem ideia do que aconteceu. Acho que o Donald Trump tem boa ideia do que aconteceu. E nenhum contribuinte americano sabia que olha a fala dele, sabia que nosso dinheiro estava sendo usado para derrubar o governo Bolsonaro. Então, junta toda essa trajetória que o Paulo há pouco enunciou e recolocou, junta com essa questão de que estão todos juntos mancomunados, e junta com esse fenômeno aqui da intensa participação da CIA, dinheiro americano, aonde? Junto ao TSE, financiando ONGs, as velhas ONGs amigas do poder do PT, no sentido de criar desinformação no processo eleitoral, todas elas junto com a Rede Globo, TSE, Alexandre de Moraes e companhia. Não vamos esquecer dos nossos amigos da Faria Lima. Não podemos esquecer deles. É claro, ora bolas, nós podíamos ganhar muito mais dinheiro no governo do PT, temos relações cabulosas com o PT, ou vocês acham que é só o PCC e o Comando Vermelho que tem relações cabulosas com o PT? Afinal de contas, a Faria Lima também tem relações cabulosas com o PT. Afinal de contas, o STF também tem relações cabulosas com o PT. São as mesmas relações cabulosas do seu Hugo Mota e do seu Davi Alcolumbre. Se não fossem esses dois, seriam outros quaisquer, que também manteriam relações cabulosas com o PT. Então, a sanção do Alexandre de Moraes, ela é inócua hoje. A Lei Magnitsky, ela tem um efeito lento, ela é só um indicativo de que tu és uma persona não grata, digamos assim. Mas não funciona. Funciona e funciona pouco. Para o perfil criminoso das ações realizadas por membros da Suprema Corte, as sanções deveriam ser muito mais intensas. E não adianta taxar o Brasil. Taxar o Brasil, tu vai culpar o país pelos crimes de seus mandantes. Não é justo. Tem que achar uma outra forma. Quem sabe, Trump, tu manda a CIA de novo para cá para arrumar essa trama toda. Fica a ideia.